Guiado pela curiosidade e pelo distanciamento emocional que o dinheiro proporcionou, o milionário decide seguir sua filha antes da escola. O que ele verá naquela manhã o fará questionar tudo e mudará sua vida para sempre. A luz da manhã se infiltrava timidamente pelas persianas do escritório de Eduardo Ferreira, projetando sombras longas sobre a mesa de mogno. O homem estava imóvel, segurando uma xícara de café que já havia esfriado há tempos. Seu olhar passeava pelas fotos na parede. Momentos de triunfo da Ferreira Tech, apertos de mão com sócios de negócios, prêmios por conduta ética nos negócios. Cada imagem contava a história de um homem que construiu seu império sobre os pilares da confiança e da honestidade. Eduardo tinha 52 anos e cada um deles estava gravado nas rugas sutis ao redor dos olhos, que ainda conservavam um brilho acolhedor. Seus cabelos grisalhos estavam impecavelmente penteados e o terno azul marinho, sem uma única dobra, era o cartão de visitas de alguém para quem os detalhes importavam. Em São Paulo, ele era conhecido como o empresário que nunca quebrava uma promessa, mesmo quando isso poderia custar uma fortuna. Naquela manhã, porém, algo o inquietava. Sofia, sua filha de 12 anos, havia mudado de hábitos ultimamente. A menina, que sempre precisava ser arrastada da cama às 7 da manhã, de repente começou a acordar às 6, se vestir às pressas e sair de casa com a mochila nas costas antes que alguém pudesse fazer uma pergunta. Quero chegar cedo na escola. E pai, dizia ela sempre no mesmo tom, evitando o olhar dele. E Eduardo, que ao longo dos anos aprendera a ler as pessoas como livros abertos, sabia perfeitamente quando alguém estava mentindo. Carla, sua esposa, atribuía isso ao natural processo de amadurecimento. Adolescentes às vezes se empolgam com os estudos, ria ela, preparando o café da manhã. Mas Eduardo não conseguia se livrar da sensação de que sua filha carregava um segredo, um peso que não deveria recair sobre os ombros de uma garota de 12 anos. Quando naquela manhã ouviu o som familiar da porta da frente se fechando, olhou para o relógio. 6h07. Sofia havia saído cedo de novo. Eduardo pousou a xícara e se aproximou da janela. Viu a silhueta da filha deslizando pelo portão, seus cabelos loiros brilhando ao sol da manhã. A menina caminhava apressada não em direção à escola, mas para o centro da cidade. Do outro lado de São Paulo, o garoto de 12 anos, Lucas Oliveira, acordava em um sofá-cama no pequeno apartamento no 3º andar de um prédio de concreto da era militar. As paredes estavam manchadas de umidade e pela janela solitária entrava uma luz pálida, iluminando o interior espartano. O menino estava acostumado a acordar no silêncio. Sua avó Maria, uma senhora de 76 anos, com cabelos grisalhos trançados em uma fina natinha, já fazia semanas que não saía da cama. Lucas tinha algo que chamava a atenção imediatamente. Olhos escuros e inteligentes, que pareciam maduros demais para sua idade. Suas roupas estavam limpas, mas claramente grandes demais, provavelmente sobras de alguém mais velho. Ele nunca reclamava. Nunca. Vó, como você está se sentindo? Sussurrou, aproximando-se da cama. Dona Maria abriu os olhos com esforço. Antigamente, era costureira habilidosa, cujos dedos dançavam no tecido como os de uma pianista no teclado. Agora suas mãos, enrijecidas pela artrite, mal conseguiam segurar um copo d'água. Estou bem, meu filho. Não come o café da manhã e vai para a escola, murmurou com voz fraca. Lucas sabia que a avó estava mentindo. Sabia também que não havia dinheiro para médico. Mas havia um lugar onde ele podia encontrar ajuda. Um lugar onde encontrava uma garotinha de olhos bondosos que compartilhava o que tinha sem fazer perguntas. O parque financiado pela prefeitura na Rua das Acácias não era nada especial. Alguns bancos, um parquinho antigo, uma fonte que raramente funcionava. Mas para Lucas e Sofia, tornara-se um ponto de encontro que ninguém entendia. E eles mesmos não sabiam explicar completamente. Sofia chegou primeiro, como sempre.
Sentou-se em um banco sob uma velha araucária e tirou da mochila um sanduíche que preparara escondido em casa. Quando viu Lucas se aproximando pelo parque, sentiu o aperto familiar no estômago, uma mistura de compaixão e impotência. Eles se conheceram um mês antes, quando Lucas desmaiou no ponto de ônibus. Sofia estava com a turma em uma visita ao museu e foi a única a se aproximar do menino caído. Quando ele acordou, recusou a ajuda dos adultos, mas aceitou uma garrafa d'água e um doce dela. "Meu nome é Sofia", disse ela na época. "Lucas", respondeu ele, envergonhado de sua fraqueza. Eles não sabiam que aquele encontro desencadearia uma avalanche de eventos que mudaria a vida não só deles, mas de toda a comunidade. Agora, sentados frente a frente no banco do parque, dividiam o café da manhã em silêncio. Sofia discretamente colocou ao lado uma bolsinha com dinheiro, uma quantia que juntara ao longo de semanas com mesada e economias pequenas. Lucas pegava o dinheiro com uma mistura de gratidão e vergonha, sabendo que a avó precisava de remédios. Nenhum dos dois sabia que, naquele dia, à sombra das árvores, estava um homem de terno azul marinho, observando o encontro com a inquietação de um pai e o espanto de alguém que acabara de descobrir que sua filha tinha uma vida da qual ele nada sabia. Eduardo ficou atrás do tronco da velha araucária, sentindo-se um intruso em sua própria vida. O coração batia tão alto que ele tinha certeza de que as crianças o ouviriam. Observava a filha a uns 20 metros de distância e cada segundo trazia mais perguntas sem respostas. Sofia estava sentada em frente a um menino que Eduardo via pela primeira vez na vida. O garoto tinha mais ou menos a idade da filha, mas algo em sua postura, na forma como cruzava os braços e olhava ao redor, indicava uma maturidade precoce. Suas roupas estavam limpas, mas visivelmente largas, e os tênis precisavam urgentemente de troca. Eduardo viu Sofia colocar discretamente ao lado uma bolsinha pequena. O menino olhou para ela, hesitou por um momento e então, com um movimento rápido, guardou-a no bolso da jaqueta. Em seus olhos havia uma mistura de gratidão e constrangimento, emoções que Eduardo reconhecia na hora. Ele as vira em pessoas que precisavam de ajuda, mas eram orgulhosas demais para pedi-la. A vovó ontem se sentiu mal. Ouviu as palavras do menino levadas pelo vento da manhã. "Talvez ela deva ir ao médico", respondeu Sofia, no mesmo tom carinhoso que usava em casa quando se preocupava com o cachorro dos vizinhos. "Para médico é preciso ter dinheiro", disse Lucas, cortando o sanduíche ao meio e oferecendo uma parte a Sofia. Eduardo sentiu uma pontada no coração. Sua filha, a criança que nunca precisara se preocupar com dinheiro, que crescera em uma casa cheia de afeto e segurança, naturalmente assumira a tarefa de ajudar alguém que precisava. Ele se orgulhava dela e ao mesmo tempo ficava aterrorizado. Crianças de 12 anos não deviam carregar pesos assim. Depois de 15 minutos, as crianças se despediram. Lucas seguiu para a Escola Estadual Santos Dumont, a mesma onde Sofia estudava, mas por um caminho diferente. A menina ficou sozinha no banco por mais alguns minutos, olhando para a fonte, que naquele dia, excepcionalmente, funcionava. Eduardo esperou até que Lucas desaparecesse na esquina e então seguiu em direção à filha. Sofia ergueu a cabeça e o viu quando ele já estava a poucos passos do banco. Seus olhos se arregalaram de surpresa e depois se estreitaram de medo. "Pai, o que você está fazendo aqui?" Eduardo sentou-se ao lado dela no banco, tentando manter a calma. Talvez eu deva fazer essa pergunta. "Sofia, quem era esse menino?" A garota olhou para as mãos cruzadas no colo. Ele não é ninguém importante. Filha, eu vi você dando dinheiro para ele. Isso não parece ninguém importante." Sofia ergueu a cabeça e olhou o pai nos olhos. Naquele momento, Eduardo viu nela algo que antes não notara: determinação e maturidade que lhe lembravam sua própria juventude, quando enfrentara a primeira decisão difícil nos negócios.
Eu prometi que não contaria para ninguém, disse ela baixinho, mas com firmeza. Sofia, sou seu pai. Eu me preocupei com você nas últimas semanas. Essas saídas cedo, esses segredos. Você pode pelo menos me dizer se está segura? A menina assentiu. Estou segura, pai. Não é nada de ruim. É só que alguém precisa de ajuda. Eduardo suspirou. Sabia que a filha herdara sua teimosia, mas nunca imaginara que teria de lidar com ela. E esse alguém sabe que você está ajudando com o dinheiro da mesada? Ele não gosta disso, admitiu Sofia. Mas não tem outro jeito. A avó dele está doente e eles não têm... Ela parou, percebendo que dissera demais. Eduardo colocou a mão no ombro da filha. Sofia, eu entendo que você quer ajudar. É uma qualidade linda e eu me orgulho de você. Mas há coisas com as quais uma criança não deve lidar sozinha. Os adultos existem para ajudar em situações difíceis. E se os adultos não souberem do problema? E se ninguém se importar? Essa pergunta atingiu Eduardo mais forte do que ele esperava. Sua filha tinha razão. Quantas vezes ele olhara, mas não vira? Quantos problemas estavam tão perto que ele poderia resolver, mas não sabia de sua existência? Me diga pelo menos o nome dele, pediu gentilmente. Sofia hesitou por um bom tempo. Lucas, disse por fim. Ele se chama Lucas Oliveira. Eduardo assentiu. Era o começo. E você pode me dizer onde ele mora? Pai, você pretende encontrá-lo? Pretendo descobrir se ele realmente precisa de ajuda e se nós, adultos, podemos fornecer essa ajuda. Sem segredos. Sofia olhou para o pai por um longo momento. Sabia que seu segredo fora descoberto, mas no fundo do coração sentia alívio. O peso que carregara nas últimas semanas era maior do que imaginava. Ele mora no prédio na Rua das Acácias. Não sei o número do apartamento, mas... Pai? Sim? Você pode prometer que não vai fazer nada que o machuque? Ele já se envergonha o suficiente de ter que aceitar ajuda. Eduardo olhou para a filha com uma mistura de admiração e preocupação. Sua menininha estava crescendo e mais rápido do que ele gostaria. Prometo que não vou machucá-lo nem a avó dele. Mas também não posso prometer que ficarei de braços cruzados se eles realmente precisarem de ajuda. Naquela noite, quando Sofia já dormia, Eduardo sentou-se em seu escritório pensando na conversa com a filha. Sobre a mesa estava o cartão de visitas de José Moreira, um homem que outrora trabalhara como auditor interno em sua empresa e agora se dedicava a investigações particulares. José era uma das poucas pessoas em quem Eduardo confiava cegamente. Pegou o telefone, mas hesitou. Contratar um detetive particular para investigar um menino de 12 anos não seria exagero? Por outro lado, sua filha estava envolvida em uma situação que ele não entendia. Como pai, tinha o direito e até o dever de saber mais. Ele discou o número. José Moreira chegou a São Paulo no dia seguinte ao amanhecer. Era um homem na casa dos 60, com cabelos grisalhos e olhos atentos de aço, acostumados a notar detalhes que escapavam aos outros. Por 20 anos, trabalhara como auditor interno em várias empresas, incluindo 5 anos na Ferreira Tech, onde se destacara por desvendar as malversações financeiras mais complicadas. Quando se aposentara 3 anos antes, não conseguira parar. Abrira uma pequena agência de detetives em Campinas, especializada em casos empresariais e familiares. Eduardo era um dos poucos empregadores que José respeitava sem reservas. É um caso delicado, disse Eduardo, sentando-se em frente a José em sua cafeteria na Avenida Paulista. Trata-se de um menino de 12 anos que provavelmente precisa de ajuda, mas não sabemos exatamente de quê. José ouviu atentamente, anotando em um bloquinho. Quando Eduardo terminou o relato sobre Sofia e Lucas, o detetive pousou a caneta e olhou para o amigo com seriedade. Entendo sua posição como pai, mas preciso perguntar, já pensou em simplesmente bater à porta deles e se apresentar? Às vezes as soluções mais simples são as melhores. Eduardo balançou a cabeça. José, minha filha deixou claro que o menino se envergonha de aceitar ajuda. Se um empresário rico da cidade aparecer do nada,
pode assustá-lo ou ofendê-lo. Prefiro primeiro descobrir mais sobre a situação deles. José assentiu com compreensão. Tudo bem, te dou um relatório completo em 3 dias. Mas quero sua promessa de que, se essa família realmente precisar de ajuda, você não vai agir por impulso. O que você quer dizer? Pessoas em dificuldade têm seu orgulho, Eduardo. Especialmente aquelas que um dia tiveram mais. Se quiser ajudar, tem que fazer de forma inteligente. No dia seguinte, José começou seu trabalho. A Rua das Acácias era uma daquelas que lembravam tempos melhores. Prédios de concreto da era militar, construídos nos anos 1970, carregavam as marcas do tempo. Tinta descascada, reboco rachado, escadas precisando de reforma. Mas os moradores cuidavam do lugar da melhor forma possível. Pequenos jardins nos andares térreos estavam bem cuidados, e nas janelas havia vasos de flores. José tinha talento para conversar com as pessoas. Em 2 dias, falou com vizinhos, o dono da vendinha do bairro, a faxineira da escola. Aos poucos, montava o quadro da vida de Lucas Oliveira e sua avó Maria. Dona Maria Oliveira era uma lenda na vizinhança. Por 50 anos, trabalhara como costureira, primeiro em uma cooperativa, depois por conta própria. Os moradores se lembravam dela como uma mulher de mãos de ouro, capaz de transformar um pano simples em um vestido de festa. Sua pequena oficina na Rua das Palmeiras era ponto de encontro das mulheres da redondeza. A Dona Maria sempre foi muito orgulhosa, disse a senhora Silva, do 2º andar. Mesmo quando o filho dela foi para a Europa e parou de dar notícias, e depois quando a nora faleceu, ela nunca reclamou do destino. Mas agora, a voz da idosa falhou. Agora eu vejo o menino correndo para a farmácia com receitas e às vezes volta de mãos vazias. José descobriu que Lucas morava com a avó há 3 anos, desde que sua mãe, Karina, morrera em um acidente de carro. O pai do menino fora para a Europa antes de seu nascimento e nunca mais se manifestara. Dona Maria, apesar da idade avançada e da saúde piorando, era a única família de Lucas. É um menino muito esperto, disse a professora da escola estadual, com quem José conversou, fingindo ser um jornalista, preparando uma matéria sobre alunos talentosos. Lucas tem talento para matemática e para tecnologia, mas ultimamente se distrai com frequência. Às vezes, nos intervalos, eu o vejo sozinho, olhando pela janela, como se pensasse em algo muito sério. No 3º dia, José decidiu ver o apartamento dos Oliveira. Não entrou, isso seria invasão de privacidade, mas o que viu pela janela entreaberta do térreo bastou. Interior modesto, móveis velhos, mas tudo impecavelmente limpo. No parapeito, remédios para o coração e analgésicos. Na mesinha, livros escolares de Lucas e um caderno onde o menino fazia anotações. Naquela noite, José sentou-se diante do computador em seu quarto de hotel e preparava o relatório. Verificou também os registros oficiais. Dona Maria recebia uma aposentadoria mínima que mal dava para as necessidades básicas. Não estava cadastrada em nenhum programa de assistência social, mas havia algo que inquietou o detetive experiente. Ao checar documentos na prefeitura, encontrou uma informação que poderia estar ligada ao caso. Karina Oliveira, mãe de Lucas, antes de morrer, trabalhava em uma empresa de tecnologia. O nome da empresa soava familiar. José pegou o telefone e ligou para um ex-colega da área, que tinha acesso a bancos de dados de RH. Pode checar uma pessoa para mim? Karina Oliveira, data de nascimento. José deu os detalhes. Após alguns minutos, recebeu a resposta, que fez um arrepio percorrê-lo. Karina Oliveira realmente trabalhara em uma empresa de tecnologia. Na Ferreira Tech, fora demitida em dezembro de 2019 por violação de confidencialidade. José desligou e ficou longo tempo olhando as anotações. O caso, que parecia uma simples história de uma criança precisando de ajuda, acabara de se tornar muito mais complicado.
A coincidência de a filha de Eduardo decidir ajudar o filho de uma ex-funcionária de sua empresa era tão improvável que José não podia acreditar que fosse acaso. Na manhã seguinte, José ligou para Eduardo e pediu uma reunião urgente. Quando se sentaram na mesma mesa de 4 dias antes, José colocou sobre a mesa um envelope com fotos e documentos. Eduardo, tenho boas e más notícias. As boas são que o menino realmente precisa de ajuda e urgente. A avó está gravemente doente. Eles têm sérios problemas financeiros, mas são pessoas honestas e orgulhosas. E as ruins? José tirou do envelope uma foto antiga. Era uma foto corporativa de alguma festa na Ferreira Tech. No canto, entre um grupo de funcionários, estava uma jovem de cabelos escuros e olhos gentis. Você a reconhece? Eduardo pegou a foto e a examinou por um longo tempo. Lentamente, como uma névoa se erguendo de um lago, uma figura emergia de sua memória. Karina, do setor de TI, uma programadora jovem e talentosa demitida por... Meu Deus, sussurrou. É a mãe do Lucas. Sim, Karina Oliveira. Demitida da sua empresa por violação de confidencialidade. Morreu 1 ano depois em um acidente de carro. Eduardo sentiu o chão sumir debaixo dos pés. A história, que começara como um pai preocupado com a filha, acabara de se transformar em algo muito maior e mais complexo. Eduardo sentava-se em sua limusine de luxo, estacionada em frente ao prédio na Rua das Acácias, mas não conseguia se forçar a sair. Nas mãos, segurava a pasta com os documentos que José preparara. Relatório completo sobre a situação da família Oliveira e cópias dos arquivos pessoais de Karina do arquivo da empresa. Lera-os dezenas de vezes nos últimos 2 dias, e cada leitura trazia novas perguntas e aprofundava o sentimento de culpa. Karina Oliveira fora demitida por justa causa em dezembro de 2019 por passar informações estratégicas da empresa à concorrência. A decisão fora tomada pelo então diretor executivo, Carlos Barbosa, e Eduardo, que na época estava em uma longa viagem de negócios, a aprovara com base nas provas apresentadas. Agora, olhando a foto de Karina e relembrando seu rosto, sentia que algo naquela história não se encaixava. Karina era quieta, modesta, mas muito competente. Não parecia o tipo de pessoa que trairia a empresa por dinheiro, mas as provas eram claras. E-mails, logs de acesso aos servidores, depoimentos de colegas. Senhor Eduardo, e a voz do motorista o tirou do devaneio. O senhor vai entrar no prédio? Eduardo olhou o relógio. Eram quase 4 da tarde. Lucas devia já ter voltado da escola. Não, André, vamos de volta para o escritório. Naquela noite, Eduardo decidiu conversar com Sofia. Encontrou-a em seu quarto, inclinada sobre um livro de matemática. O ambiente era típico de uma adolescente. Pôsteres de cantores favoritos nas paredes, livros espalhados pela mesa, um ursinho de pelúcia da infância na prateleira entre romances novos. Sofia, podemos conversar? A menina olhou para o pai com leve inquietação. Nos últimos dias, sentira uma atmosfera estranha em casa. Os pais cochichavam entre si, e o pai frequentemente se perdia em pensamentos durante o jantar. Claro, pai. Eduardo sentou-se na beira da cama da filha. Queria te contar que descobrimos mais sobre a situação do Lucas e da avó dele. Os olhos de Sofia se iluminaram imediatamente. Vocês vão poder ajudá-los? É complicado, filha. Eduardo hesitou sobre quanto contar a uma garota de 12 anos. Acontece que a mãe do Lucas trabalhava na minha empresa. Sofia franziu a testa. Que coincidência esquisita. É muito esquisita. Eduardo se surpreendeu com a maturidade da filha. Sofia, preciso te perguntar algo importante. O Lucas já falou da mãe dele? De onde ela trabalhava ou por que morreu? A menina pensou por um momento. Ele não fala muito da mãe. Mas uma vez, disse que a mãe foi prejudicada por pessoas em quem confiava. E que a avó sempre repete que a verdade um dia vem à tona. Eduardo sentiu um calafrio percorrê-lo. Ele disse mais alguma coisa? Que a mãe levava um diário ou anotações.
O Lucas disse que, depois da morte dela, encontrou documentos entre as coisas dela, que ele não entende, mas que podem ser importantes. Essa informação mudou completamente a perspectiva de Eduardo. Se Karina deixara documentos, eles poderiam lançar nova luz sobre o caso de sua demissão. Sofia, você poderia amanhã perguntar ao Lucas se ele toparia me encontrar? Não como um empresário rico que quer ajudar, mas como o pai da menina que se importa com ele. Sofia assentiu com seriedade. Eu pergunto, mas pai? E sim? Decida, prometa que, se o Lucas aceitar, você não vai tratá-lo como alguém que precisa de pena. Ele é muito orgulhoso. No dia seguinte, Sofia passou ao pai que Lucas aceitara o encontro, mas impusera condições. Queria se encontrar no parque onde costumavam se ver e queria que Sofia estivesse presente. Eduardo chegou ao parque na Rua das Acácias pontualmente às 4 da tarde. As crianças já estavam sentadas em seu banco habitual sob a araucária. Lucas parecia muito tenso, mas quando Eduardo se aproximou, o menino se levantou e estendeu a mão para cumprimentá-lo. Bom dia, senhor Ferreira. Eduardo ficou impressionado com as maneiras do garoto. Bom dia, Lucas. Obrigado por aceitar me encontrar. Sentaram-se os três no banco. Nos primeiros minutos, a conversa foi rígida. Eduardo perguntava sobre a escola, Lucas respondia curto, mas educado. Sofia sentava-se entre eles como uma diplomata tentando aliviar a tensão. Por fim, Eduardo decidiu ser sincero. Lucas, eu sei que sua mãe trabalhava na minha empresa. E sei que ela foi demitida em circunstâncias difíceis. O menino se enrijeceu imediatamente. Minha mãe não era ladra. Não estou dizendo que era, mas quero saber mais sobre aquela situação. A Sofia disse que sua mãe deixou alguns documentos. Lucas ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para a fonte. Por fim, olhou para Sofia como se buscasse conselho nela. A vovó sempre diz que eu não devo confiar nas pessoas da empresa, que elas destruíram a mamãe. Entendo por que ela pensa assim, e talvez ela tenha razão. Mas se sua mãe foi prejudicada, eu também fui enganado. Podemos nos ajudar a descobrir a verdade. Lucas pensou por um longo momento. Se eu der esses documentos para o senhor, o que o senhor vai fazer? Mas vou examiná-los com muito cuidado. E se resultar que sua mãe era inocente, farei tudo para esclarecer a verdade e reparar a injustiça que foi feita a ela. E se resultar que ela era culpada mesmo? Eduardo se surpreendeu com a maturidade da pergunta. Então também diremos a verdade. Mas independentemente do que descobrirmos, isso não muda o fato de que você e sua avó precisam de ajuda agora. Lucas assentiu devagar. Os documentos estão em casa. Posso trazer para o senhor amanhã. Sua avó vai concordar com o nosso encontro? Pela primeira vez desde o início da conversa, Lucas sorriu, triste, mas sincero. A vovó gostaria de conhecer o senhor, mas ela está muito doente. Não consegue mais sair da cama. Então talvez eu vá até ela? Lucas olhou para Eduardo com surpresa. O senhor realmente quer visitar uma velha doente em um apartamento feio? Quero conhecer a avó de um menino corajoso que sabe aceitar ajuda com dignidade e, ao mesmo tempo, não para de lutar pela família. Naquela noite, Lucas sentava-se ao lado da cama da avó Maria e contava sobre o encontro com o senhor Ferreira. A idosa ouvia atenta, às vezes assentindo com a cabeça. O que você acha, vovó? Dona Maria ficou em silêncio por um longo tempo. Sabe, Lucas, sua mãe antes de morrer falava muito que a verdade é a única coisa que ninguém pode nos tirar. Talvez tenha chegado a hora de deixar essa verdade se mostrar. O menino assentiu e foi até o armário antigo, onde em uma caixa de sapatos guardava tudo o que restara da mãe. Algumas fotos, o diário dela e uma pasta com documentos que ele nunca conseguira entender. Amanhã tudo mudaria. Eduardo parou diante da porta do apartamento número 23, no terceiro andar do prédio, na Rua das Acácias. Em uma mão, levava um buquê de crisântemos brancos para a avó Maria. Na outra, uma sacola pequena com analgésicos que José discretamente combinara com a farmacêutica da vendinha do bairro. Antes de bater, respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado.
A porta foi aberta por Lucas. O menino vestia sua melhor camisa. Claramente se esforçara para parecer digno naquela visita. Atrás dele, no fundo do corredor escuro, via-se o interior modesto do apartamento. Bom dia, Sr. Ferreira. Entre, por favor. Eduardo entrou, imediatamente notando o cheiro de remédios e de velhice que muitas vezes acompanha casas onde vivem pessoas gravemente doentes. O apartamento era pequeno, mas impecavelmente limpo. Os móveis antigos estavam bem varridos e nos parapeitos havia vasos de flores, dos quais Lucas claramente cuidava. A vovó está esperando o senhor no quarto, disse o menino, levando-o pelo corredor estreito. Dona Maria Oliveira jazia na cama junto à janela, cercada de travesseiros que a ajudavam a manter a posição sentada. Apesar da doença e da idade, em seus olhos ainda ardia uma chama inteligente. Eduardo imediatamente entendeu de onde Lucas tirara sua força de caráter. Senhora Maria, disse aproximando-se da cama. É um prazer conhecê-la. Ouvi muitas coisas boas sobre seu talento como costureira. A idosa sorriu fracamente. Senhor Ferreira, o Lucas me contou muito sobre o senhor. Sente-se, por favor. Apontou para a cadeira ao lado da cama. Eduardo sentou-se e por um momento reinou o silêncio. Por fim, foi Dona Maria quem o quebrou. O senhor sabe que minha filha trabalhava na empresa do senhor. Sim, sei, e lamento muito pelo que aconteceu. Karina era uma boa moça. Nunca machucaria ninguém, mas alguém a machucou. A voz da idosa tremeu de emoção. Lucas aproximou-se do armário antigo e tirou dele a caixa de papelão. São as coisas da mamãe, disse, colocando-a na mesinha ao lado da cama da avó. Ali estão os documentos de que falei. Eduardo pegou a caixa com respeito. Dentro havia fotos, um diário de capa de couro e uma pasta plástica cheia de documentos. Ao abrir a pasta, seu coração acelerou. Eram impressões de e-mails, anotações manuscritas de Karina, cópias de documentos da empresa e algo que parecia um diário pessoal dos últimos meses de trabalho dela na Ferreira Tech. Posso ler isso? Perguntou. Dona Maria assentiu. É o único que me restou da minha filha. Mas se puder ajudar a descobrir a verdade... Eduardo abriu o diário na primeira página. A caligrafia característica de Karina, que ele lembrava de seus relatórios, preenchia as páginas com entradas datadas de setembro de 2019. 15 de setembro de 2019. Algo estranho está acontecendo no setor financeiro. O Carlos me pediu para preparar um relatório sobre os custos do projeto Delta, mas quando entreguei, ele disse que nunca pedira nada disso. Verifiquei minhas anotações. Tenho certeza de que ele pediu. De outubro de 2019. Notei que alguém usou meu computador depois do horário. Os logs mostram atividade na minha conta às 22h30, mas eu saí às 18 horas. Reportei para o TI, mas disseram que é impossível. 20 de outubro de 2019. O Carlos me pediu dados sobre projetos da concorrência de novo. Acho estranho que justo eu tenha que preparar, já que não trabalho diretamente com esses clientes. Eduardo leu adiante, sentindo a raiva crescer. Cada entrada pintava o quadro de uma mulher que começava a suspeitar que estava sendo manipulada, mas não sabia como se defender. 15 de novembro de 2019. Encontrei na minha caixa de e-mail uma mensagem para a empresa Tech Vision com dados do nosso novo projeto. Não lembro de ter enviado. Quando perguntei para o Carlos, ele disse que eu devia ter esquecido. Mas eu nunca esqueço coisas assim. A última entrada era de 3 de dezembro de 2019, um dia antes de sua demissão. Já sei que alguém está usando minha conta para enviar informações confidenciais. Fiz cópias de todos os documentos. Se algo acontecer comigo, a verdade tem que vir à tona. O Carlos Barbosa não é o homem que parece. Tenho medo, mas não posso mais ficar calada. Eduardo pousou o diário com mãos trêmulas. Olhou para Dona Maria e Lucas, que observavam sua reação com tensão. Senhora Maria, sua filha lhe contou algo sobre suas suspeitas antes da demissão? Ela andava nervosa nas últimas semanas. Dizia que se sentia em uma armadilha, mas não sabia o que fazer.
Temia que, se acusasse o chefe sem provas, fosse demitida por calúnia. Eduardo pegou a pasta com os documentos. Dentro, havia cópias de relatórios financeiros assinados por Carlos, listagens de acessos aos servidores da empresa e algo que o fez sentir náuseas. Cópias de e-mails que ele nunca vira antes e que mostravam que Carlos usava sistematicamente os dados de acesso de Karina para suas próprias manobras. Lucas, disse baixinho, sua mãe fez cópias desses documentos na empresa? Não sei. Mas lembro que nas últimas semanas, antes da demissão, ela trabalhava em casa à noite com frequência. Dizia que precisava checar algo. Eduardo fechou os olhos, sentindo o peso enorme da responsabilidade. Karina Oliveira era inocente. Mais que isso, era vítima de uma manipulação calculada, cujo objetivo era usá-la como bode expiatório para encobrir as verdadeiras malversações de Carlos Barbosa. Senhora Maria, peço perdão, disse com profunda tristeza na voz. Sua filha foi terrivelmente prejudicada pela minha empresa. Por mim, a idosa pousou a mão trêmula na dele. O senhor não sabia, mas agora sabe. A questão é, o que o senhor vai fazer com isso? Naquela noite, Eduardo sentava-se em seu escritório com todos os documentos da caixa de Karina à sua frente. Ligou para José e pediu que viesse imediatamente a São Paulo. Quando o detetive chegou, Eduardo mostrou tudo o que descobrira. José ouviu em silêncio, às vezes assentindo com determinação sombria. Está claro como o dia, disse por fim. O Carlos Barbosa usou a Karina como fachada para as próprias manobras. Mas, Eduardo, você tem um problema. O Carlos é agora seu diretor executivo. Tem influência no conselho, contatos com investidores. Se acusá-lo do que fez há 5 anos, ele pode se defender, dizendo que você quer tirá-lo por outros motivos. E esses documentos são cópias. No tribunal podem ser contestados. Precisamos de provas concretas dos servidores da empresa, e-mails originais, logs, e tudo isso de 5 anos atrás. Eduardo sentiu uma onda de impotência. Então a Karina foi prejudicada e nós não podemos reparar isso? Podemos, mas vai exigir tempo e ação muito cuidadosa. O Carlos não pode saber que estamos investigando até termos provas suficientes. Nesse momento, o escritório foi invadido por Carlos Barbosa, em pessoa. Era um homem na casa dos 40, com cabelos escuros bem penteados e um sorriso confiante. Seu terno era mais caro que o salário anual de Dona Maria Oliveira. Eduardo, desculpe a invasão, mas precisamos falar sobre... Ele parou, vendo José e os documentos espalhados na mesa. Ah, você tem reunião. Posso voltar depois. Não, fique, disse Eduardo, rapidamente cobrindo os documentos de Karina. O José estava saindo, mas Carlos já vira uma das fotos de Karina saindo debaixo dos papéis. Por sua face, passou uma expressão que durou uma fração de segundo, mas José notou. Medo. Carlos ficou na porta do escritório por um momento que pareceu uma eternidade. Seus olhos varreram a mesa de Eduardo, detendo-se na foto de Karina. O sorriso que sempre usava como máscara tremeu levemente. Karina Oliveira, disse baixinho, como se lembrasse. Há tempos não ouço esse nome. José discretamente registrou a reação de Carlos na memória. O detetive experiente vira centenas de pessoas, tentando esconder a verdade. E sabia que Carlos acabara de cometer um erro, reconhecera rápido demais uma foto de 5 anos atrás. Sim, me lembrei desse caso, respondeu Eduardo, tentando manter a calma. Estava revisando arquivos antigos e pensando se tudo foi feito de acordo com os procedimentos na época. Carlos entrou no escritório e sentou-se na cadeira em frente à mesa, sem esperar convite. Claro que foi. Lembro perfeitamente desse caso. A Karina violou a confidencialidade da empresa, passou informações estratégicas para a concorrência. Eu tinha provas, e-mails, logs de acesso, depoimentos de colegas. Depoimentos de colegas? Perguntou José, aparentemente inocente. Lembra quem depôs contra ela? Carlos olhou para ele com suspeita. E quem pergunta?
José Moreira, detetive particular, respondeu calmamente. O senhor Ferreira me contratou para checar algumas antigas questões quanto à conformidade com os padrões atuais de compliance. Era uma mentira esperta, mas crível. Muitas empresas faziam auditorias retrospectivas assim. Carlos relaxou um pouco. Bem, isso foi há muito tempo. Mas lembro que o Marcos Silva, do TI, confirmou o uso indevido do computador da Karina. E a Ana Costa, da Contabilidade, notou que ela andava perguntando sobre dados financeiros confidenciais. José assentiu, anotando os nomes. Já planejava conversas com essas pessoas. Carlos, interrompeu Eduardo. Sobre o que você queria falar? O diretor executivo mudou imediatamente para o modo negócios. Temos uma proposta de aquisição da empresa alemã TechVision. Oferecem condições ótimas, mas exigem decisão rápida. José observou Carlos durante a conversa e notou algo interessante. Quando o homem falava de negócios, era confiante, preciso, mas quando se mencionava Karina, uma inquietação surgia em seus olhos. Após a saída de Carlos, José sentou-se de novo. Ele está assustado, afirmou sucintamente. Tem certeza? Absoluta. Mas não basta. Precisamos de provas concretas. José olhou os documentos de Karina. Essas testemunhas que ele mencionou, o Silva e a Costa. Preciso falar com eles. Enquanto isso, no apartamento na Rua das Acácias, Lucas sentava-se ao lado da cama da avó Maria e contava sobre a visita do Sr. Ferreira. Você acha que temos chance de ver justiça? Perguntou ela com voz fraca. Não sei, vovó. Mas o Sr. Ferreira pareceu realmente chateado quando leu o diário da mamãe. Dona Maria assentiu. Sua mãe era uma mulher inteligente. Se estivesse viva, ela mesma esclareceria tudo. Lucas pegou a mão da avó. Nos últimos dias, sentia que o estado dela piorava. Os remédios que o Sr. Ferreira trouxera ajudavam na dor, mas não podiam deter o avanço da doença. Vovó, você acha que estou fazendo certo em confiar no Sr. Ferreira? Afinal, foi ele quem assinou a demissão da mamãe. A idosa ficou em silêncio por um longo momento. Sabe, Lucas, às vezes as pessoas cometem erros não por maldade, mas por ignorância. Se o Sr. Ferreira realmente quer consertar seu erro, merece uma chance. No dia seguinte, José foi à Ferreira Tech sob pretexto de uma auditoria agendada. Sua primeira conversa foi com Marcos Silva, do TI. Silva era um homem nervoso na casa dos 30, que claramente não gostava de ser questionado sobre o passado. Karina Oliveira? Sim, lembro. Foi um caso estranho. Estranho em que sentido? Bem, sabe como é, esses logs de acesso. Algumas coisas não batiam. Mas o Sr. Barbosa disse que era prova da culpa dela. José prestou atenção. O que não batia? A atividade na conta dela era suspeita. Muitos acessos em horários esquisitos. Mas quando quis investigar mais a fundo, o Sr. Barbosa disse que não era preciso, porque já tínhamos provas suficientes. E era possível que alguém usasse os dados de login dela? Silva olhou para ele de forma estranha. Claro que era possível. Especialmente se alguém tivesse acesso administrativo ao sistema. E quem tinha esse acesso? Eu, o chefe do TI e... Bem, o Sr. Barbosa também pedia permissões especiais para auditorias financeiras às vezes. José sentiu um arrepio de empolgação. Era o primeiro rastro sólido. A conversa com Ana Costa, da Contabilidade, trouxe resultados semelhantes. A mulher lembrava que Karina realmente perguntara sobre dados financeiros, mas a pedido de Carlos. O Sr. Barbosa disse que precisava das informações para um relatório para o conselho. A Karina só cumpria ordens, e porque a senhora depôs contra ela na investigação. Ana baixou o olhar. O Sr. Barbosa disse que, se eu não confirmasse os fatos, a empresa podia ter problemas. Tive medo de perder o emprego. Naquela noite, José relatava a Eduardo suas descobertas. Temos motivo, método e testemunhas que começam a contar a verdade. Mas ainda precisamos de provas do sistema de TI. E como conseguir depois de 5 anos?
Sistemas de backup frequentemente guardam dados por mais tempo do que se pensa, mas vamos precisar da ajuda de alguém do TI em quem se possa confiar. Eduardo assentiu. Conheço um cara assim. Na mesma hora, Carlos Barbosa sentava-se em seu luxuoso escritório e ligava para um número desconhecido. Sou eu. Temos um problema. O Ferreira está mexendo em um caso antigo. Tomás Silva, o principal especialista em TI da Ferreira Tech, era um dos poucos em quem Eduardo confiava cegamente. Trabalhava na empresa há 12 anos e era conhecido por sua honestidade implacável e talento para encontrar coisas que outros consideravam perdidas para sempre. Quando Eduardo o chamou para uma reunião particular em casa, Tomás soube na hora que a questão era séria. Sentado na sala de estar de Eduardo, ouviu atentamente o relato sobre Carina Oliveira e as suspeitas crescentes contra Carlos. Existe chance de recuperar dados do sistema de 5 anos atrás? Perguntou Eduardo. Tomás pensou por um momento. Nossos backups vão até 7 anos atrás. Teoricamente, dá para recuperar logs de acesso, e-mails e histórico de alterações em arquivos. Mas vai exigir tempo e discrição. Por que discrição? Porque se o Carlos realmente esconde algo, pode tentar apagar rastros. Já notei que alguém tentou acessar os antigos arquivos do sistema. Eduardo sentiu um calafrio de inquietação. Quando? Ontem à noite. Alguém usou uma conta administrativa para vasculhar backups de 2019. Oficialmente, ninguém autorizou essa operação. José se inclinou para a frente. Você pode checar de quem era a conta? Posso. Mas, para ser sincero, só 3 pessoas têm essas permissões. Eu, meu vice e o senhor Barbosa. E você e seu vice sabiam desse acesso? Meu vice está de férias na Bahia e eu com certeza não fiz isso. Naquela noite, Tomás trabalhou na empresa até tarde, oficialmente em manutenção rotineira de sistemas. Na realidade, recuperava meticulosamente dados de dezembro de 2019. O que encontrou superou suas piores expectativas. Os logs mostravam que a conta de Carina era usada sistematicamente após o horário, muitas vezes quando ela já havia saído do escritório há horas. Além disso, a maioria das operações suspeitas era feita do computador no gabinete de Carlos. Mas o pior ainda estava por vir. Os e-mails que serviram de prova contra Carina foram enviados de sua conta, mas os metadados mostravam que foram criados no computador de Carlos e depois transferidos para a caixa dela. Foi uma provocação bem planejada, disse Tomás, apresentando as provas a Eduardo e José na manhã seguinte. Alguém não só usou a conta dela, mas criou deliberadamente provas falsas. Eduardo sentiu uma mistura de fúria e dor. Como pude ser tão cego? O Carlos foi muito cuidadoso, respondeu José. Provavelmente planejou isso por meses. A Carina era a vítima perfeita, quieta, modesta, sem conexões influentes na empresa. Nesse momento, o telefone de Eduardo tocou. Era Sofia. Pai, você precisa vir para o hospital. Dona Maria passou mal e o Lucas chamou a ambulância. Eduardo largou tudo e correu para o Hospital das Clínicas. Encontrou Lucas sentado em uma cadeira plástica na sala de espera, com o rosto pálido como cera. Como ela está? Os médicos dizem que é o coração. Que ela está muito fraca. Lucas olhava as mãos. Não tenho dinheiro para tratamento particular. E a fila no SUS... Não se preocupe com dinheiro, interrompeu Eduardo. Eu pago pelos melhores médicos. Lucas ergueu a cabeça. Por que o senhor faz isso? Não é por culpa do caso da minha mãe? A pergunta atingiu Eduardo como um martelo. Em parte sim, admitiu com sinceridade. Mas também porque é o certo. E porque vejo em você alguém que merece ajuda. Não quero ser um projeto de caridade. E eu não quero que você seja. Quero que você tenha a chance que sua mãe perdeu. Algumas horas depois, o médico informou que o estado de Dona Maria fora estabilizado. Mas ela precisava de tratamento intensivo e cuidados. O senhor pode levá-la para casa em alguns dias, mas ela vai precisar de cuidados médicos constantes, explicou o doutor. Lucas ouvia em silêncio.
calculando mentalmente custos que estavam além de seu alcance. Doutor, disse Eduardo, por favor, garanta à senhora Maria os melhores cuidados possíveis. Eu cubro todos os custos. Quando ficaram sozinhos, Lucas olhou para Eduardo com uma mistura de gratidão e inquietação. O senhor realmente acha que pode descobrir a verdade sobre a minha mãe? Ah, já descobri. Sua mãe era inocente, Lucas. Agora preciso provar isso para o mundo inteiro. O menino assentiu devagar. E o senhor Barbosa? Eduardo sentiu a dureza em sua voz. O senhor Barbosa vai ter que responder pelo que fez. Mas ambos não sabiam que Carlos já preparava um contra-ataque que poderia destruir não só Eduardo, mas toda a sua empresa. Carlos Barbosa não perdeu tempo. Em 2 dias, após descobrir que Eduardo investigava o caso de Karina, organizou uma reunião extraordinária do Conselho de Administração da Ferreira Tech. Na elegante sala de conferências do Hotel Fasano, reuniram-se todos os investidores-chave da empresa. Senhores, começou Carlos de pé junto ao projetor, convoquei vocês porque me preocupo com o futuro da nossa empresa. O Eduardo Ferreira tem exibido comportamentos inquietantes ultimamente. Na tela, surgiu uma apresentação intitulada Análise de Riscos de Governança. Carlos era mestre na manipulação, e cada slide fora preparado para semear dúvidas sobre a capacidade de Eduardo de liderar a empresa. Nas últimas semanas, o presidente Ferreira se envolve em ações que podem ameaçar a reputação da empresa. Conduz investigações particulares sobre ex-funcionários, gasta dinheiro da empresa em fins obscuros. Carlos pausou para efeito. E o pior, planeja reabrir o caso de Karina Oliveira. Um dos investidores, Henrique Müller, da Tech Vision Group, ergueu a mão. Quem era essa Oliveira? Uma funcionária demitida por espionagem industrial. Se o caso for reaberto, pode expor a empresa a processos judiciais e danos à imagem no valor de milhões. Enquanto isso, Eduardo sentava-se em seu escritório com José e Tomás, planejando os próximos passos. Não sabia que sua posição na empresa estava em xeque. Temos provas suficientes para provar a inocência da Karina, dizia José, mas o Carlos pode tentar contra-atacar. Como? Tomás olhou para os colegas com inquietação. Acabei de receber uma ordem estranha do conselho. Tenho que preparar um relatório de todas as ações de TI feitas por você no último mês. Quem deu essa ordem? O Carlos. Diz que é procedimento rotineiro de segurança. Eduardo sentiu a primeira onda de inquietação. Tomás, você pode checar se algo está acontecendo no nível do conselho? Antes que Tomás respondesse, o assistente de Eduardo entrou no escritório com um documento oficial. Senhor presidente, isso veio do escritório de advocacia que representa o conselho. Eduardo abriu o envelope e sentiu o chão sumir. Era uma convocação para uma reunião extraordinária do conselho, onde seria discutida a avaliação das competências gerenciais do presidente à luz de ações recentes. Esse canalha, sussurrou José, lendo o documento por cima do ombro de Eduardo. No hospital, Lucas sentava-se ao lado da cama da avó Dona Maria, que se recuperava lentamente da crise. Quando contou a ela sobre a oferta de ajuda do Sr. Ferreira, uma inquietação surgiu nos olhos da idosa. Lucas, esse homem realmente quer nos ajudar ou está tentando comprar nosso silêncio? Não sei, vovó. Mas ele parece sincero. E, além do mais, não temos escolha. Dona Maria assentiu com tristeza. Sabe, às vezes penso que sua mãe via o que estava acontecendo. Nas anotações dela estava escrito que a verdade sempre acha um caminho. Mas e se o Sr. Ferreira perder? E se esse Barbosa for mais forte? Dona Maria pegou a mão do neto com seus dedos trêmulos. Então saberemos que pelo menos alguém tentou lutar pela justiça. Naquela noite, Eduardo foi ao hospital visitar Dona Maria. Encontrou-a sentada na cama, visivelmente mais forte que no dia anterior. Senhor Eduardo, disse ela sem preâmbulos, o Lucas me diz que o senhor tem problemas por causa do nosso caso. Eduardo sentou-se ao lado da cama.
Não é o caso de vocês, senhora Maria. É a minha empresa, a minha responsabilidade. Mas isso significa que o senhor vai ter que abrir mão de buscar a verdade sobre a Karina? Eduardo olhou para Lucas, que observava a conversa com tensão. Não, mesmo que me custe a empresa. E se o demitirem? Então serei um cidadão comum lutando pela justiça de uma mulher inocente e sua família. Dona Maria assentiu com aprovação. Sabe, minha filha dizia que o verdadeiro caráter de um homem se revela não quando tudo dá certo, mas quando ele tem que escolher entre o fácil e o certo. Lucas olhou para Eduardo com novo respeito. O senhor realmente sacrificaria sua empresa por nós? E sacrificaria pela verdade, respondeu Eduardo. E a verdade é que a família de vocês foi prejudicada por pessoas que deviam protegê-la. No dia seguinte, realizava-se a reunião do conselho que poderia decidir o futuro de Eduardo, mas ele já tomara sua decisão. A verdade valia mais que o poder. A sala de conferências no 20º andar do Hotel Fasano encheu-se de uma tensão densa como neblina. Eduardo entrou pontualmente às 10, carregando a pasta com as provas reunidas por José e Tomás. Ao redor da mesa, sentavam-se 8 membros do conselho, pessoas que uma semana antes o tratavam com o máximo respeito. Carlos já estava lá, vestido em seu melhor terno, com um sorriso confiante nos lábios. Ao lado dele sentava-se Henrique Müller, da Tech Vision Group, um dos maiores investidores da empresa. Eduardo, começou Müller em tom frio. Recebemos relatórios inquietantes sobre suas ações recentes. Pode explicar por que usa recursos da empresa em investigações particulares? Eduardo pousou a pasta na mesa. Posso, porque descobri que nossa empresa foi usada para destruir uma pessoa inocente. Você fala da Karina Oliveira, interrompeu Carlos. O caso foi encerrado há 5 anos. Eu tinha provas da culpa dela. Você tinha provas falsificadas, respondeu calmamente Eduardo, abrindo a pasta. E agora eu tenho provas da sua culpa. A tensão na sala aumentou. Eduardo espalhou sobre a mesa impressões de logs do sistema, listagens de acessos e análise de metadados de e-mails. A conta da Karina Oliveira foi usada para ações que ela fazia quando já estava em casa. Os e-mails que supostamente provavam sua culpa foram criados no computador do Carlos e depois transferidos para a caixa dela. Carlos riu com desdém. Isso é ridículo. Você tenta me incriminar por cumprir meu dever. Que dever? Roubar dados da empresa sistematicamente e culpar uma mulher inocente por isso? Müller interrompeu a briga. Eduardo, mesmo se for verdade, esse caso pode custar milhões em processos à empresa. Pensou nas consequências? Pensei nas consequências de viver na mentira, respondeu Eduardo. Essa mulher morreu 1 ano após a demissão, em um acidente de carro. Foi destruída por acusações falsas. O filho dela, de 12 anos, e a avó doente vivem na miséria. É triste, disse Müller, mas negócios não são caridade. Nesse momento, Tomás Silva entrou na sala com um laptop debaixo do braço. Desculpem o atraso, disse, mas encontrei algo que pode interessar aos senhores. Carlos empalideceu. Essa reunião é fechada. Não convidamos ninguém. Eu o convidei, disse Eduardo. Tomás, mostre o que encontrou. Tomás conectou o laptop ao projetor. Na tela, surgiu uma análise de transferências financeiras. No período em que Karina Oliveira era acusada de espionagem industrial, 50 mil euros entraram na conta pessoal do Sr. Barbosa da Tech Vision. A sala explodiu em alvoroço. Müller se levantou bruscamente. O que isso significa? Isso significa, continuou Tomás, que o Sr. Barbosa não só falsificou provas contra a Karina, mas vendia informações reais da empresa para a concorrência, usando ela como cobertura. Carlos perdeu a compostura. São mentiras. Vocês não têm direito... Temos cópias de todas as transações, interrompeu José, que acabara de entrar na sala. E também depoimentos de testemunhas, que o senhor forçou a dar falsos testemunhos contra a Karina. Müller olhou para Carlos com fúria.
Henrique pode explicar isso? É uma armação! Gritou Carlos. O Eduardo tenta me desacreditar para desviar a atenção das próprias irregularidades. Que irregularidades? Uni perguntou calmamente um dos membros do conselho. Carlos percebeu que fora encurralado. Eubênio quer dizer, Henrique, disse. Eduardo, dirigindo-se diretamente a Müller. Sua empresa realmente pagou ao Carlos por informações? Müller ficou em silêncio por um longo momento. Por fim, assentiu. Sim, mas achávamos que era legal. O Carlos se apresentou como representante oficial da empresa em uma possível parceria. Eduardo sentiu uma mistura de alívio e fúria. Isso significa que por 5 anos minha empresa foi roubada e uma mulher inocente foi destruída para encobrir essas manobras. Carlos se levantou bruscamente. Não permito esses ataques. Não são ataques, respondeu Eduardo. São fatos. E agora o conselho tem uma escolha. Podem manter o homem que os roubou por anos, ou podem ficar do lado da verdade. A votação foi unânime. Carlos Barbosa foi imediatamente demitido de todas as funções na empresa e encaminhado às autoridades. Mas para Eduardo, o verdadeiro trabalho só começava. Agora precisava reparar o dano causado a Karina e sua família. Eduardo não foi ao escritório após a reunião do conselho. Em vez disso, dirigiu-se diretamente ao hospital, onde Lucas passava a tarde ao lado da cama da avó Dona Maria. Quando entrou na sala, viu o menino lendo em voz alta para a idosa um livro de história do Brasil. Senhor Eduardo, disse Dona Maria, tentando se sentar mais ereta na cama. Como foi a reunião? Eduardo sentou-se na cadeira ao lado da cama e, pela primeira vez em semanas, sentiu que podia respirar livremente. O Carlos foi demitido. A verdade sobre sua filha veio à tona. Lucas pousou o livro e olhou para ele com incredulidade. Quer dizer que a mamãe era inocente? Sim, sua mãe era inocente, Lucas. Foi usada por um homem que queria esconder seus próprios crimes. Dona Maria fechou os olhos e por sua face passou algo como alívio após anos de sofrimento. Eu sabia. Sempre soube que minha Karina não faria nada de errado. Mas isso não basta, continuou Eduardo. Preciso reparar as injustiças feitas à família de vocês. E não falo só de dinheiro. Lucas olhou para ele com suspeita. O que o senhor quer dizer? Quero que a memória da sua mãe seja limpa publicamente. Que todos saibam quem ela era de verdade. E quero ajudar vocês a construir um futuro que merecem. Na semana seguinte, Eduardo trabalhou sem parar. A primeira coisa que fez foi organizar uma coletiva de imprensa, na qual limpou oficialmente o nome de Karina Oliveira. A mídia local cobriu amplamente o caso, e a história da programadora injustamente demitida tocou o coração dos paulistanos. Mas isso era só o começo. Eduardo sabia que a verdadeira justiça significava não só reconhecer o erro, mas corrigi-lo. Encontrou-se com Lucas e a avó Dona Maria em seu apartamento, que, meanwhile, fora reformado e equipado com equipamentos médicos para a idosa. Tenho uma proposta, disse, sentando-se à mesa da cozinha. Quero criar um programa de bolsas de estudo em nome de Karina Oliveira para jovens talentosos em situações difíceis. Dona Maria olhou para ele com lágrimas nos olhos. É uma ideia linda. A Karina sempre acreditou na educação. Mas não é só isso. Lucas, você gostaria de ser o primeiro bolsista desse programa? Eu pagaria pela sua melhor escola, universidade e depois, se quiser, você poderia trabalhar na minha empresa. O menino ficou em silêncio por um longo tempo. E a vovó? A vovó terá os melhores cuidados médicos possíveis, casa de repouso ou cuidados particulares em casa, o que ela preferir. Dona Maria pegou a mão do neto. Lucas, é a chance dos seus sonhos, como sua mãe queria para você. Mas eu não quero ser um projeto de caridade do senhor,
disse o menino com teimosia. Eduardo sorriu. E eu não quero que você seja. Quero que você seja o que sua mãe gostaria que fosse. Quero que tenha todas as ferramentas para realizar seus sonhos. Nesse momento, Sofia, que estava sentada quieta no canto, entrou na conversa. Lucas, você não entende? Meu pai não quer te ajudar por pena. Quer te ajudar porque vê em você alguém especial. Lucas olhou para a menina, que era sua primeira amiga de verdade. E você, o que acha disso? Acho que sua mãe ficaria orgulhosa se soubesse que o filho dela tem chance de fazer algo importante na vida. Naquela noite, Lucas conversou longamente com a avó Dona Maria. A idosa, apesar da fraqueza, conservava a clareza mental e a sabedoria de vida. Sabe, Lucas, às vezes aceitar ajuda exige mais coragem que recusá-la. Sua mãe ficaria orgulhosa se soubesse que você não desperdiçou a chance que o destino te deu. Mas é justo, vovó? É justo eu ter tudo que a mamãe perdeu? Dona Maria sorriu com tristeza. Justiça não é todo mundo sofrer igual. Justiça é consertar as wrongs e tornar o futuro melhor. No dia seguinte, Lucas ligou para Eduardo. Senhor Eduardo, aceito sua proposta, mas com uma condição. Qual? Quero que esse programa ajude não só a mim, mas outras crianças também. Que a memória da minha mãe sirva a muita gente, não só ao filho dela. Eduardo sentiu orgulho e emoção. Esse menino de 12 anos acabara de lhe mostrar o que era verdadeira grandeza de espírito. 3 meses depois, o parque na Rua das Acácias parecia outro. A fonte funcionava sem parar, os bancos foram renovados e sob a velha araucária, onde Sofia e Lucas se encontraram pela primeira vez, erguia-se um pequeno monumento com uma placa. Programa Carina Oliveira, o lugar onde a justiça começou. Eduardo estava diante do monumento com Sofia, Lucas e a cada vez mais forte avó Dona Maria, que já andava com muletas. Ao lado deles, reunira-se um pequeno grupo de moradores da vizinhança que vieram à inauguração oficial do primeiro centro do programa Carina Oliveira. Isso não é só um programa de bolsas, dizia Eduardo aos presentes. É uma promessa de que nunca mais permitiremos que uma pessoa inocente seja prejudicada por quem devia protegê-la. Lucas, vestido no uniforme da nova escola para a qual entrara graças à bolsa, pegou o microfone. Nos últimos meses, mudara muito, não só fisicamente, mas principalmente psicologicamente. A seriedade precoce de uma criança forçada a crescer cedo desaparecera. Minha mãe sempre dizia que a verdade é a única coisa que ninguém pode nos tirar. Começou, e sua voz era forte e segura. Mas agora sei que isso não basta. A verdade precisa ser defendida, lutada, e às vezes é preciso coragem para pedir ajuda. No primeiro ano, o programa atendeu 12 crianças de diferentes bairros de São Paulo. Cada uma recebeu não só apoio e financeiro, mas também mentoria, ajuda psicológica e acesso às melhores escolas. O centro, na Rua das Acácias, tornou-se um lugar onde as crianças podiam fazer lição de casa, ter aulas particulares e simplesmente ser crianças em um ambiente seguro. Mas para Eduardo, o mais importante era a mudança nas relações com a própria família. Sofia, que antes era apenas a filha obediente de um empresário rico, tornara-se sua principal conselheira em assuntos sociais. Foi ela quem notou que entre os beneficiários do programa faltavam meninas. Pai, a mãe do Lucas era programadora. Por que não incentivamos meninas a estudar matemática e informática? Perguntou durante um jantar em família. Carla, esposa de Eduardo, que nos meses anteriores observara a transformação do marido e da filha, assentiu com aprovação. A Sofia tem razão. Talvez devêssemos pensar em oficinas especiais para meninas. Assim nasceu a ideia do Laboratório Carina, um espaço onde jovens mulheres podiam aprender programação, engenharia e ciências exatas. Lucas, apesar da
pouca idade, tornou-se um dos primeiros tutores, ajudando crianças mais novas com matemática. No entanto, nem tudo corria suave. Na escola, Lucas teve que lidar com comentários de alguns colegas que o chamavam de pupilo do rico. Certo dia, voltou para casa com o olho roxo após uma briga no corredor da escola. "O que aconteceu?" perguntou Sofia, que fora visitar Lucas após as aulas. "O Marcim disse que eu só estou aqui porque o Sr. Ferreira tem culpa, que na verdade ninguém me quer." Sofia sentiu raiva. "E o que você respondeu?" "Que talvez ele tenha razão, mas que mesmo assim vou trabalhar duro para provar que mereço estar aqui." Dona Maria, que ouvia a conversa da cozinha, aproximou-se do neto e alisou seu cabelo. "Sabe, Lucas, algumas pessoas nunca vão entender que aceitar ajuda não é fraqueza, mas isso não significa que você deva parar de recebê-la." Naquela noite, Sofia contou ao pai sobre o incidente na escola. Eduardo percebeu mais uma vez como consertar injustiças podia ser complicado. "Talvez devamos falar com o diretor da escola?" sugeriu. "Não, pai. O Lucas precisa resolver isso sozinho, mas talvez possamos ajudá-lo de outro jeito." E assim, surgiu a ideia de um projeto educativo sobre responsabilidade social coletiva para ajudar os jovens a entenderem que ajudar os outros não é fraqueza, mas força. Lucas, aos poucos, encontrava seu lugar no novo ambiente. Seu talento para matemática e caráter calmo conquistavam cada vez mais amigos. E quando organizava oficinas para crianças mais novas do programa, todos viam que ele tinha predisposição natural para o ensino. "Você acha que um dia vou virar alguém como o Sr. Ferreira?" perguntou certo dia a Sofia. "Acho que você vai virar alguém ainda melhor", respondeu ela. "Alguém que sabe como é precisar de ajuda, mas também sabe como dá-la." Monsudio. Um ano depois, em uma noite de dezembro, Eduardo sentava-se em seu escritório revisando relatórios da atividade do programa Carina Oliveira. Os números eram impressionantes. 40 crianças apoiadas, 10 admitidas nas melhores escolas do estado, 3 já pensando em cursos técnicos. Mas para ele, o mais importante eram as cartas que recebia dos beneficiários e suas famílias. "Senhor Eduardo", escrevia a mãe de uma das meninas, "minha Ana pela primeira vez acreditou que pode ser engenheira. Foi o senhor quem deu essa fé a ela." Ouviu-se uma batida na porta. Lucas entrou no escritório, agora um menino de 13 anos, uma cabeça a mais. Alto que um ano antes, com uma pasta cheia de projetos técnicos. "Senhor Eduardo, posso falar com o senhor?" "Claro. O que te incomoda?" Lucas sentou-se na cadeira e ficou um momento em silêncio, organizando os pensamentos. "Queria agradecer por tudo, mas também queria perguntar algo importante. Fale. O senhor acha que a minha mãe ficaria orgulhosa do que está acontecendo?" Eduardo pousou os documentos e olhou o menino com afeto. "Lucas, tenho certeza de que sua mãe ficaria não só orgulhosa, mas surpresa. Surpresa com o quão forte e sábio se mostrou o filho dela. Mas às vezes acho que tudo isso é artificial, como se eu vivesse no mundo de outra pessoa." Era uma reflexão muito madura para um garoto de 13 anos. Eduardo se levantou da mesa e sentou-se ao lado de Lucas. "Vou te contar algo. Quando comecei nos negócios, também me sentia um impostor, como alguém fingindo ser empresário. Mas com o tempo entendi que não há mundo real ou artificial. Há só o mundo em que vivemos e nossas escolhas que o moldam. E que escolhas eu devo fazer? As que combinem com quem você quer ser, não com quem acha que deve ser." Nesse momento, Sofia entrou no escritório com um grande sorriso no rosto. "Pai, Lucas, vocês têm que ver isso." Nas mãos, segurava um artigo recém-impresso do jornal local. Escreveram sobre nós no Folha de São Paulo. O artigo se chamava Justiça Paulistana, como um erro mudou toda uma comunidade. Os jornalistas descreviam o programa Carina Oliveira como modelo de responsabilidade social empresarial. E a história de Lucas como exemplo de como a verdadeira justiça pode transformar não só as vítimas, mas toda a comunidade. "Olhem", apontou Sofia para a foto.
Somos todos nós no monumento do parque. Na imagem estavam todos: Eduardo, Carla, Sofia, Lucas, a avó Dona Maria sentada no banco e também crianças do programa e suas famílias. Pareciam uma grande família diversa. Naquela noite, na casa de Eduardo, houve um jantar espontâneo. Carla preparou um almoço típico brasileiro e Dona Maria, apesar da idade e da doença, assou um bolo de laranja pela receita que passara para ela a mãe de Lucas. Sabe, disse Dona Maria a Eduardo, quando sentavam à mesa cheia de risadas e conversas. No último ano pensei muito na Karina. E acho que se pudesse nos ver, choraria de felicidade. Por quê? Perguntou Sofia. Porque ela sempre sonhou com um mundo em que as pessoas se ajudam não por obrigação, mas por amor. E vocês criaram esse mundo. Lucas olhou para todos à mesa. Posso dizer algo? Claro, respondeu Eduardo. Quero que todos saibam que o último ano foi o melhor da minha vida. Não porque agora tenho dinheiro ou escola melhor, mas porque pela primeira vez sinto que pertenço a uma família de verdade. Carla enxugou as lágrimas. E nós sentimos que nossa família ficou maior e melhor. E o mais importante, lhe acrescentou Eduardo, é que sentimos que fazemos algo que importa, que nosso trabalho tem sentido. Dona Maria ergueu o copo de chá em um brinde. Pela Karina, pela verdade e pelo fato de que o bem sempre acha um caminho. Todos se juntaram ao brinde e nesse gesto havia algo mais que simples gratidão. Havia esperança por um futuro em que a justiça não é só um ideal, mas prática cotidiana. À noite, quando os convidados já haviam saído, Eduardo ficou à janela de seu escritório, olhando a cidade. Ao longe, via as luzes do bairro onde outrora morava Lucas com a avó. Agora, ali funcionava o centro do programa, iluminado pelas luzes de oficinas e salas de aula. Pensou em Karina Oliveira e em como uma demissão injusta desencadeara uma avalanche de eventos que mudara a vida de dezenas de pessoas. Às vezes a justiça vem tarde, mas quando chega, pode transformar não só o indivíduo, mas toda a comunidade. 2 anos após a queda de Carlos Barbosa, em uma manhã ensolarada de maio, Lucas Oliveira parava diante do espelho em seu quarto, na casa dos Ferreira. Tinha 15 anos e acabara de terminar a 3ª série do ensino médio, com foco em matemática e informática. Nas mãos, segurava a carta de aceitação para um acampamento científico de verão na USP. Você está pronto? Perguntou Sofia, batendo na porta do quarto. Quase, respondeu, ajeitando a gravata. Hoje era um dia especial, a cerimônia do 2º aniversário do programa Karina Oliveira. Mas também algo muito mais importante. Na sala esperavam todos, Eduardo com Carla, a avó Dona Maria na poltrona de rodas. Seu estado se estabilizara, mas ainda precisava de ajuda, e algumas crianças mais novas do programa. Sobre a mesinha havia uma pasta elegante com o título Fundação Karina Oliveira, Relatório de Atividades 2021-2023. Lucas, disse Eduardo quando o menino entrou na sala. Você tem certeza da sua decisão? Lucas assentiu com determinação. Sim, quero assumir a responsabilidade pela fundação. Não agora, mas quando terminar a faculdade. Era uma decisão que tomara após longas conversas com a avó Dona Maria. Lucas percebera que a melhor forma de honrar a memória da mãe seria continuar seu legado, ajudando jovens a realizar sonhos. Mas com uma condição, acrescentou. Quero que a Sofia seja minha parceira nisso. Sofia, que planejava estudar serviço social, sorriu amplamente. Claro! Eu tenho ideias para novos projetos. Na cerimônia no Parque da Rua das Acácias, reuniram-se mais de 200 pessoas. Estavam lá beneficiários do programa, suas famílias, representantes da prefeitura e até jornalistas de Brasília. O programa Karina Oliveira tornara-se um modelo que outras cidades no Brasil começavam a copiar. O professor Miguel Andrade da USP, que se tornara presidente do Conselho Científico da Fundação, fez um discurso sobre responsabilidade social e empresarial. O que a família Ferreira criou junto com Lucas e sua avó não é só um programa de ajuda.
disse. É prova de que a verdadeira justiça não está em punir os culpados, mas em reparar danos e construir um futuro melhor. Quando chegou a vez do discurso de Lucas, o menino se aproximou do púlpito com passo confiante. Nos últimos 2 anos, aprendera a falar em público, mas hoje era diferente. Hoje falava como representante da mãe. 2 anos atrás, eu era uma criança assustada que não sabia como pagar remédios para a avó, começou. Hoje estou aqui como um jovem com planos concretos para o futuro. Mas o mais importante que aprendi nesse tempo é que força não precisar de ajuda. Força é saber aceitar essa ajuda com dignidade e passá-la adiante. Os aplausos foram longos e calorosos. Na primeira fila, sentava-se Dona Maria, que não escondia as lágrimas de orgulho. Minha mãe, Carina Oliveira, foi prejudicada por um sistema que devia protegê-la, continuou Lucas. Mas dessa injustiça nasceu um programa que já ajudou 80 crianças em todo o Brasil. Isso significa que a morte dela não foi em vão. Após a cerimônia, quando a multidão se dispersou, ficou só a família mais próxima. Os Ferreira, Lucas e Dona Maria, sentavam-se no banco sob a araucária, no mesmo lugar onde tudo começara. Sabe, e vovó, disse Lucas, às vezes penso que tudo isso é um sonho, que vou acordar naquele apartamento velho. Dona Maria alisou seus cabelos. E eu acho que o que aconteceu não é sonho. É prova de que o mundo pode ser justo, se houver pessoas dispostas a lutar pela justiça. Eduardo olhou o relógio. Hora de uma surpresa final. Levou-os ao carro e dirigiram para o centro da cidade. Pararam diante de um novo prédio na Rua das Acácias, um edifício lindamente reformado, que outrora fora uma fábrica de tecidos. O que é isso? Não, perguntou Sofia. É a nova sede da Fundação Carina Oliveira, respondeu Eduardo. Mas também mais que isso. No térreo, centro educacional. No primeiro andar, moradias estudantis para os bolsistas do programa. E no segundo? No segundo? Perguntou Lucas. No segundo, um museu dedicado a pessoas que lutaram pela justiça social. Sua mãe terá seu lugar lá. Lucas parou diante do prédio e pela primeira vez em 2 anos permitiu-se chorar. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio e gratidão. Ela saberia o que fazer, sussurrou. E nós sabemos que estamos fazendo o que ela gostaria, respondeu Sofia, pegando seu braço. Dona Maria, olhando os jovens, sorriu através das lágrimas. Seu neto encontrara não só um novo lar, mas também sua missão de vida. 5 anos após a queda de Carlos Barbosa, em uma noite fresca de outubro, Lucas Oliveira parava diante do túmulo de sua mãe no cemitério municipal de São Paulo. Tinha 20 anos, era estudante do 3º ano de Engenharia de Computação na USP e diretor oficial da Fundação Carina Oliveira. Sobre o túmulo, colocou um buquê de rosas brancas e uma nova placa comemorativa com a inscrição Carina Oliveira, programadora, mãe, heroína. Sua verdade mudou a vida de centenas de jovens. Sei que você está orgulhosa, mãe, disse baixinho. Hoje a Fundação comemora 5 anos. Já temos 3 centros no Brasil e ajudamos 250 crianças por ano. Ao lado dele parou Sofia, agora uma mulher de 20 anos estudando psicologia social em Campinas. Seus olhos brilhavam de emoção. Lembra quando nos encontramos pela primeira vez nesse parque? Perguntou. Eu era só uma criança querendo ajudar. Não imaginava que desencadearia algo assim. Você não desencadeou uma avalanche, respondeu Lucas com um sorriso. Você desencadeou justiça. Voltaram juntos para casa na Rua das Flores, onde agora moravam todos. Eduardo com Carla, Lucas e, às vezes, Sofia, quando voltava da faculdade. Dona Maria, apesar dos 82 anos, ainda vivia com eles, embora sua saúde exigisse cuidados constantes. Na sala, esperava-os Eduardo com documentos. Sobre a mesa, planos de expansão da fundação, desta vez para a Argentina e Uruguai. Lucas, chegou uma proposta de Brasília, disse Eduardo. O governo quer que apresentemos nosso modelo como exemplo de melhores práticas em responsabilidade social e empresarial.
Lucas sentou-se no sofá ao lado da avó Dona Maria, que apesar da idade ainda conservava a vivacidade mental. "O que acha, vovó?" "Acho que sua mãe ficaria atônita", respondeu com um sorriso afetuoso, mas também muito orgulhosa. "Lembra como ela dizia que a verdade tem um poder mágico?" "Lembro. Agora vejo do que ela falava. Uma verdade sobre a inocência dela desencadeou uma onda de mudanças que chegou a centenas de famílias." Naquela noite, reuniram-se todos para o jantar, uma tradição que surgira espontaneamente e durava já 5 anos. Carla preparou pastéis de queijo e feijão tropeiro. Dona Maria assou um pudim de leite. E Lucas contava sobre seus projetos de graduação em algoritmos de inteligência artificial, sabe? Disse Sofia. "Às vezes penso em como somos diferentes das pessoas que éramos há 5 anos. No que sentido?" E perguntou Eduardo. "Na época, cada um vivia em seu mundinho. Você na empresa, eu na escola, Lucas, com seus problemas. E agora somos uma família que muda o mundo", completou Lucas. Dona Maria ergueu o copo de suco. "Quero propor um brinde. Pela Karina, que nos ensinou que justiça não é só uma palavra no dicionário. Pelo Eduardo, que teve coragem de admitir o erro e consertá-lo. Pela Sofia, que mostrou que bondade não tem limite de idade. E pelo Lucas, que provou que da maior injustiça pode nascer o maior bem." Todos brindaram, e no silêncio que se seguiu, cada um pensava na jornada percorrida. "Tenho algo a anunciar", disse de repente Lucas. "Decidi mudar meu sobrenome." Todos olharam para ele com surpresa. "Quero me chamar Lucas Oliveira Ferreira, para honrar as 2 famílias, a em que nasci e a que me criou." Eduardo sentiu lágrimas nos olhos. "Lucas, é uma grande honra." "Não é honra", respondeu o jovem. "É simplesmente a verdade. Sou filho de Karina Oliveira e Dona Maria, mas também filho de Eduardo e Carla. Sou irmão da Sofia. Essa é minha família de verdade." À noite, quando todos já dormiam, Eduardo ficou à janela de seu escritório olhando a cidade. Ao longe, via as luzes do centro da fundação, onde acabavam de terminar as aulas noturnas para a juventude. Pensou em todas as crianças que, graças ao programa, tinham chance de uma vida melhor, em seus pais que recuperaram a esperança, na comunidade que aprendeu que a verdadeira força está em apoiar os mais fracos. Seu telefone tocou. Era Ana Costa, uma das primeiras beneficiárias do programa, agora estudante de medicina. "Senhor Eduardo, queria lhe dizer que acabei de ser aceita num estágio no hospital infantil. Vou trabalhar com crianças de famílias carentes." "É ótimo, Ana. Sabe, penso muito que sem a fundação eu provavelmente seria balconista numa loja. E agora serei médica. Tudo isso graças ao Lucas e à Karina." Após a conversa, Eduardo ficou longo tempo à janela. Pensou em Karina Oliveira, na mulher que nunca conhecera pessoalmente, mas que mudara sua vida mais que qualquer um. Sua morte fora uma tragédia, mas sua memória se tornara fonte de esperança para centenas de pessoas. Por fim, concluiu que era isso que se chamava justiça. Não punição para os culpados, mas chance para os inocentes. Não vingança, mas perdão que leva à transformação. E a verdade, como Karina escrevera em seu diário, realmente tinha um poder mágico. O poder de mudar o mundo para melhor, uma família de cada vez. Espero que você tenha gostado dessa história de hoje. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos assim. Deixe um like e comente o que achou dela. Até o próximo vídeo.